As pessoas, na maioria das vezes, elas têm a necessidade de ser amadas e acolhidas por Deus, vamos dizer assim, se sentirem escolhidas. Mas e o narcisista? Será que ele é escolhido ou não por Deus? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Interessante aqui quando falamos, por exemplo, sobre religião, todas as religiões têm um caráter messiânico, principalmente as ocidentais. E muitas vezes a religião ela trabalha com poder. E o narcisista também. Então, o narcisista ele se dá muito bem no meio religioso, né? Por quê? Porque a religião ela tem um poder muito grande sobre as pessoas. E o narcisista também tem um poder muito grande sobre as pessoas. Pela sua natureza, vamos dizer assim, dialética, sua maneira de falar um sermão, de ser totalmente convincente. O interessante é que quando falamos, por exemplo, do narcisismo religioso, temos que considerar algumas coisas. Na verdade, o que é narcisismo? A palavra narcisismo, né? Narciso, ela vem do grego narkis, narcótico, ou seja, o narcisista ele é narcotizado por si mesmo, né? Então é por isso, tá, que o narcisista ele tem mania de grandeza, ele tem mania de megalomaníaco, ele é megalomaníaco, ele gosta de ser o centro das atenções. Na verdade, ele gosta de ser o astro, né, que brilha. Interessante que dentro da religião, não importa o cunho dessa religião, ele se dá muito bem, porque as pessoas sempre procuram significados. Se a pessoa, por exemplo, não acha um significado no mundo secular, essas pessoas vão procurar significado no mundo religioso. E na maioria das vezes são pessoas que são codependentes emocionais. O que significa isso? Essas pessoas, na maioria das vezes, têm algum problema em relação à família, em relação à mãe, em relação a filho. Então, essas pessoas têm a necessidade de pertencer a algo, né? Têm a necessidade de se sentir amada e de se sentir acolhida. O interessante, a religião, eu falo particularmente a americana, elas são muito centradas, na verdade, em líderes, né? Não é só uma instituição, mas é o líder que funda a instituição. Então, a maioria dos líderes religiosos se sentem totalmente escolhidos por Deus. E a partir desse princípio, você não sabe quem é narcisista ou não. Por quê? Porque a maioria das religiões, vamos dizer assim, de cunho cristão, as pessoas trabalham com o processo de revelação, né? Então, muitas vezes a pessoa se sente escolhida, né? Chamada por Deus para cumprir, na verdade, uma determinada missão. Então, o líder religioso, quando ele é totalmente narcisista, as suas ações são totalmente justificáveis, porque ele foi, na verdade, escolhido por Deus. Ele acredita que foi escolhido. Mas o interessante é sabermos, será que o narcisista acredita ou não em Deus? Ou isso é apenas uma maneira de controlar as pessoas? Se você for ver, né, a história das religiões, praticamente nos Estados Unidos, a maioria das pessoas acredita que foram chamadas por Deus para cumprir um determinado ministério. Depois de um tempo, elas se assumem como a encarnação do Deus vivo, né? Então, isso você vê, por exemplo, né, na religião de David Koresh, que é o ramo davidiano, né, Jim Jones, né, e outros líderes religiosos, né, por exemplo, como Jim Jones, David Koresh, né, e da religião também dos Filhos de Deus. Então, quando eles trabalham nessa verve, vamos dizer assim, de que são escolhidos por Deus, então tudo o que ele faz,
ou seja, o próprio Deus falou no seu coração para fazer. Então, muitas vezes, por outras religiões do cunho cristão, essas igrejas são consideradas como seitas. Como estamos falando do narcisista religioso, qual é o ofício que ele tem dentro da religião? O interessante é que o narcisista religioso, ele separa o mundo, na verdade, entre os escolhidos e os não escolhidos. Então, como ele divide o mundo, na verdade, entre o mundo sacro e o mundo profano, ele vai fazer o quê? Gaslighting contra essas pessoas. Primeiramente, eles trabalham com love bombing, né? A pessoa, por exemplo, se sente amada, se sente receptiva, até mesmo com a sua mensagem, que é totalmente encantadora, né? Todos os líderes carismáticos, né? Eles são totalmente encantadores. A sua mensagem, na verdade, é totalmente carismática. E as pessoas se sentem encantadas e as pessoas sentem que a sua vida tem um determinado sentido dentro dessa comunidade. Então, por exemplo, como os líderes religiosos são detentores da verdade, o que acontece, na verdade? Eles ostracizam as pessoas que vão contra o pensamento deles, contra a sua doutrina, porque a sua doutrina é particularmente individual, subjetivista, na verdade. A questão do tema não é se eu acredito em Deus ou não, mas é falar, por exemplo, como o líder religioso ele manipula as pessoas. Se vocês estão gostando do vídeo que eu estou falando, né, fazendo aqui hoje para vocês, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. É só você dar um joinha, dar um clique aí e comentar, tá bom? Que você começa a ajudar o nosso trabalho. E eu quero continuar, por exemplo, a falar, né, do narcisismo religioso. O narcisista religioso, ele é totalmente messiânico, na verdade, né? Ou seja, por que ele é messiânico? Interessante que a característica do narcisista religioso, a sua pregação é totalmente centralizada, a sua projeção de mundo é totalmente conspiratória e militante, ou seja, quem pensa contra o seu sistema religioso está sendo fomentado pelo mundo, ou pelo diabo, ou por Satanás. Então, por isso que ele faz o quê? Ostraciza todas as pessoas que vão contra, e as pessoas que tentam sair, na verdade, do seu seio religioso, essas pessoas sofrem gaslight e rúvria, ou seja, elas são totalmente perseguidas, né? Ou seja, como ela vai ser perseguida, ela não vai fazer mais parte do reino divino, né, do chamado de Deus, ou povo de Deus, ou povo escolhido de Deus. Então, como o narcisista religioso ele tem uma necessidade de admiração, né, necessidade de ser autoglorificado e falta de empatia e grandeza, o que acontece na verdade? Tudo é centralizado na sua mensagem, tudo é centralizado no seu ego. Então, a sua religião é particularmente institucional e individual. Por exemplo, ele precisa de uma ajuda, na verdade. O que ele faz? Irmãos, ajudem o nosso ministério, que está passando, na verdade, por certas dificuldades. Ele pede essa ajuda. Mas quando alguém, na verdade, do próprio grupo religioso vai pedir ajuda para ele, o que ele faz? Peça para Deus, que Deus vai ajudar você. Então você vê que ele terceiriza a sua responsabilidade, né? Ou seja, quando ele precisa da ajuda, a igreja ajuda. Mas quando a igreja precisa de ajuda, o que ele faz? A igreja tem que pedir, né, para a divindade da qual ela pertence. Então você vê que o líder religioso, ele acumula bens, ele é contra o mundo, na verdade, ele se diz ser contra o mundo, mas ele tem o melhor do mundo, né? Ou seja, aquilo que ele prega contra é aquilo que ele faz na sua vida particular. Então isso já mostra a sua hipocrisia. Então, o narcisista religioso, a sua pregação é totalmente centralizada, né? É conspiratória e militante, ou seja, ele ganha as pessoas pelo amor, né? E retém pelo medo, porque as pessoas já criaram o sentimento de comunidade, na verdade. Então essas pessoas ficam totalmente presas. Então é por isso que elas se tornam totalmente manipuladas pelo líder religioso, porque à primeira vista o líder religioso ele cumpriu a carência daquela pessoa.
né? Ou seja, uma necessidade de um carinho, ou de uma atenção, na verdade, e até mesmo, né, pretensas curas que acontecem. Então a pessoa, por exemplo, se sente parte desse algo. E muitas vezes elas sentem medo de ser afastadas. Por quê? Porque aquele é o único caminho que essa pessoa conhece. Não existe o processo de lavagem cerebral, como se você resetasse a mente da pessoa. A religião, ela trabalha com um sistema de crença, ou seja, eu acredito que aquela pessoa, por exemplo, é escolhida por Deus. Mas o que determina? A sensação que eu tenho sobre o outro. Se o outro é carismático, eu tenho uma sensação ao dizer que ele é ou não é escolhido por determinada divindade. Então, é o sentimento que eu tenho por essa pessoa e essa dissonância cognitiva que ocorre. Porque a pessoa, por exemplo, ela não consegue separar, né, o real, a realidade da crença, porque para ela a única coisa real é a crença, tá? Interessante que pessoas, por exemplo, que não têm uma faculdade crítica muito bem desenvolvida, né, sofre esse tipo de angústia e de problema. E quais são os problemas que isso gera para uma comunidade religiosa? Principalmente no ramo das seitas. Eu não estou querendo falar qual religião que é seita ou não, né? Mas, por exemplo, é só você estudar a história, né, das religiões. Você vê algumas religiões que são totalmente extremistas, elas têm o caráter de ser seitas. Por quê? A sua mensagem é centralizadora, a sua mensagem também é conspiratória, todo mundo trama contra ela e somente eles são os escolhidos. E eles são chamados sempre a participar de uma guerra santa. Mas quais são os impactos que uma comunidade religiosa tem, na verdade, quando recebe alguém que é, por exemplo, um narcisista? Até mesmo pode ser até uma igreja evangélica ou igreja católica. Isso o que gera, na verdade? A comunidade começa a ter crises de ansiedade. Isso gera, né, ansiedade no meio religioso. A pessoa, ela sofre também, por exemplo, de dependência emocional, ou seja, ela sempre vai ter essa espécie, por exemplo, de um apoio moral, daquilo que deve fazer ou não. Você vê que a pessoa já se tornou totalmente dependente. Então a pessoa fica com medo, a comunidade toda começa a ter ansiedade, começa a ter medo, começa a ter uma sensação de punição divina, e qualquer coisa que aconteça de errado, a pessoa acredita que ela é digna dessa punição, porque agiu contra a instituição, pensou contra o pastor, ou pensou contra um padre, na verdade. E essa pessoa, por exemplo, como ela é totalmente carismática, e a pessoa não tem um senso de self muito grande, um senso de autopertencimento, essa pessoa vai se sentindo, na verdade, né, como, vamos dizer assim, a pessoa se sente, na verdade, totalmente dependente dele, não consegue viver essa mensagem desse líder religioso, né? Mas como você pode reconhecer esse líder religioso? Primeiro, quando ele se diz detentor de uma determinada verdade. Quando, por exemplo, também quando ele é autoritário. Quando a sua interpretação, né, de uma determinada escritura é totalmente individual e pessoal. Um outro aspecto também é quando ele manipula as pessoas constantemente com mensagens de guerra, de aniquilação, de ostracismo. Na verdade, ostracismo é o quê? É pessoas que não fazem parte do reino vai ser expurgada. E essas pessoas que lutam dentro desse meio religioso, elas são totalmente escolhidas por Deus, né, para participar do mundo vindouro. Então, essas são as características do narcisista religioso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.